Começamos mais um programa Consumo em Pauta, e quem tem planos de saúde coletivos deve preparar seu bolso para esse ano em razão dos reajustes que já vieram ou ainda vão vir pela frente. O IDEC fez uma pesquisa do que já foi aumentado este ano e ele mostra que nos coletivos empresariais com 30 vidas ou mais, o aumento foi de quase 59%. Já nos coletivos por adesão com 30 vidas ou mais, quase 68%. E nos coletivos por adesão com até 29 vidas, o aumento foi de 74%. Esses números dão a noção do que pode estar acontecendo, do que vai acontecer com o seu plano de saúde em termos de aumento de preço esse ano. E será que é possível fazer algo para que os aumentos não pesem tanto no bolso? O Rafael Lemos, que é diretor de franquias da Me Protege, diz que sim. E ele vai contar para a gente quais são essas alternativas. O Rafael já está aqui com a gente de forma online. Seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto que pesa tanto no bolso do brasileiro, não, Rafael? É verdade. Eu que agradeço, Ângela. É um prazer estar aqui com você, falar desse assunto que é tão importante para todo mundo, né? Me diga uma coisa, por que o aumento do plano de saúde coletivo é muito maior do que os individuais e familiares? Isso é uma questão que sempre os meus leitores têm perguntado, por que não é o mesmo dos planos individuais? O plano de saúde ele tem a divisão hoje praticamente em três pilares. O pessoa física, individual, familiar, que é o que a gente contrata ali só com o nosso RG e CPF, né? Nós temos o coletivo empresarial, que ou eu sou dono de uma empresa ou sou funcionário, tenho um vínculo direto com algum contrato social, alguma atividade jurídica e eu posso aderir por lá, ou o coletivo por adesão individual, que é os famosos planos por adesão. Os dois últimos que eu te falei, eles têm a premissa de serem mais baratos. No momento da contratação, por ser uma pólice coletiva, você divide o risco com um grupo. Enquanto o individual, Ângela, ele é um risco maior para a operadora, porque é um risco único, né? É só a partir do meu custo, da arrecadação do meu prêmio ali, né? Da mensalidade que eu pago por mês. E o coletivo, ele tem esses reajustes maiores porque depende muito do comportamento do grupo. Então, conforme a utilização do contrato é maior ou menor, vai impactar nos reajustes no conceito de mutualismo, sabe? Mas o individual também tem esse conceito do mutualismo. Tem, mas ele não pode ser aplicado a esses reajustes, e os reajustes do individual, eles são regulamentados pela ANS. Na verdade, todos são, mas a ANS coloca um teto para os individuais, enquanto o coletivo, ele pode ser reajustado por sinistralidade também. Ou seja, por sinistralidade, quanto mais aquele grupo usar o plano durante o ano, mais Uhum. aquele grupo corre o risco de ter um aumento, um reajuste dos valores da mensalidade maior. É isso, né? Traduzindo, é isso. Exatamente, exatamente. E não só a utilização, né, Ângela? Nós passamos agora recentemente, você deve ter acompanhado, as inúmeras quantidades de fraude contra seguro-saúde, por exemplo, né? A gente está falando Uhum, de coisas na casa de bilhão, né? uhum. Que teve envolvimento desde médico a corretores e clientes que estavam envolvidos em conceitos de fraude contra o seguro-saúde. Então, isso é sinistro, isso compõe a sinistralidade, porque faz parte do custo da operadora, né? É uma falha da operadora, da seguradora, em não conseguir auditar esses tipos de processo ou validar esses tipos de fraude, mas ele acaba pesando no bolso de todo mundo. Sabe aquela velha história quando você tem um plano e você vai no médico, ele fala: quer que eu quebre aqui o recibo em dois? Para você receber um reembolso maior? A gente acaba pagando por isso depois. A conta é o famoso não existe almoço grátis, né? Tá. Isso é bom colocar para o brasileiro tentar entender que a ação dele também pode se voltar contra ele em se Com tratando de plano de certeza, saúde, né? com Agora, certeza. o IDEC coloca alguns números assustadores de aumento para esse ano. Qual é realmente a média de aumento para esses planos coletivos este ano? Nós temos alguns números, né, liberados para a ANS para 2023, né? Eu estava fazendo até uma pesquisinha rápida aqui. Existe um padrão para contratos acima de 30 vidas que está limitado a 15,50, mas cada contrato
tem a sua regrinha ali de reajuste, né? Para o pessoa física, esse ano foi liberado um reajuste menor que o ano passado, então já tem aí um certo save, né? Ano passado teve 15,5, isso. 15,5, isso, e esse ano foi para 8,23, 9,63, né? 9,63, isso. No máximo, né? Então não quer dizer que Uhum. a operadora precise reajustar isso. Mas os coletivos que nós estamos falando aqui, se for até 29 vidas, foi liberado 23,40 baseado no VCMH, que é o variável de custo médico honorário, que é o nosso índice de inflação do mercado de saúde, e o 30 vidas ou mais 15,5, porque ele pode compor a sinistralidade no reajuste. Então, temos sim ouvido os reajustes, por exemplo, desde o coletivo por adesão, de 31%. Nós temos ouvido reajuste, que também sofreu com fraude, tá? Ele também sofreu um impacto muito grande com essas fraudes. Nós temos ouvido reajustes no PME de 21,70, que é o PME, quando a gente fala, é o menos de 30 vida. E aí, eu também ouvi, nós não tivemos casos de clientes aqui que tiveram reajustes com 60% ou mais, mas a gente ouviu também aqui algumas vitórias por cima. Quer dizer, depende de cada plano, de cada marca, vamos dizer assim, de plano, ou depende de cada grupo de plano, esse reajuste. Depende dos dois. Dentro da mesma marca, tem vários formatos de contrato, né? Então, nós temos, dentro de uma Sul América, por exemplo, contratos até 29 vidas e contratos de 30 vidas ou mais. Então, esses dois grupos vão sofrer reajustes diferentes, mesmo sendo apólices coletivas. E esse número que você diz que a ANS autorizou, não é o número que realmente é aplicado, não é a porcentagem que realmente é aplicada, porque aí a empresa é que vai determinar, diante de toda é um estudo aí da sinistralidade do plano, é isso? Eles são Esse valores é de o mínimo, né? referência. Esse é o mínimo, na verdade, né? Na verdade, ele funciona até como um teto de índice, porque a composição do índice é o valor do plano atual, mais acima de 30 vidas, tá? O valor do plano atual, mais o VCMH, que é esse índice, mais a Hum. sinistralidade dividido por 100. E aí foi estabelecido que a referência de reajuste para contrato de 30 vidas ou mais para esse ano é de 15,50. Mas as cláusulas contratuais ali permitem um repasse do reajuste técnico, né? Que é o custo mais a sinistralidade. Então, se os contratos mantiverem a sinistralidade até 70%, o repasse é menor. Passou de 70%, deixa de ser saudável para o contrato e para a pólice como um todo, para todos os pools, né? Todos os contratos que estão Uhum. dentro do pool. Tá bom. Então, pode sim Agora, ser maior. além desse aumento, alguns conveniados podem se deparar durante o ano com um outro aumento, né? Não, O não de... tá, que é geralmente o de idade, Isso, né? isso. Os contratos coletivos por adesão, eles não necessariamente reajustam somente uma vez por ano, igual o coletivo empresarial. O coletivo empresarial ele reajusta somente no aniversário do contrato. O que falta um pouco é passar a informação correta para o beneficiário. Por exemplo, quando eu contrato um plano por adesão, o reajuste dele ele já é estabelecido, na verdade, em um mês. Geralmente junho e julho. As operadoras e as administradoras, que é outro player envolvido, reajustam entre junho e julho. Então tem muita gente que pega o contrato em maio, e em julho já sofre o reajuste. E tem Hum. gente que contrata em maio, por exemplo, sofre um reajuste por faixa etária em junho e julho pega o reajuste do mercado. Então a pessoa se assusta bastante, mas é uma regra que já está pré-estabelecida. É só realmente uma questão de transparência no momento da contratação. Agora, o empresarial, ele também é reajustado uma vez por ano, no aniversário de contratação do cliente, né, do contrato, da data de ativação do contrato, e ele também sofre o reajuste por faixa etária, que são de 4 em 4 anos, né, são 10 faixas etárias, até 59 anos ou mais, que não reajusta mais por idade, somente os reajustes de mercado. Tá. Agora, eu, enquanto uma consumidora que tem, de repente, aí uma pequena empresa, qual seria o plano ideal para eu contratar? Eu gosto muito de fazer de maneira bem consultiva duas perguntas antes. Você já tem plano anterior? Uhum. E você é pessoa física? Por que que eu pergunto isso? Tem algumas. O nosso mercado de saúde, Angela, ele é super recente do jeito que ele é hoje. É desde 98. Nós temos uma regulamentação
que foi estabelecido em 98, onde a gente organizou o mercado, né? Então, é um produto que culturalmente é novo, ele não é tão antigo. Então, assim, existem algumas pessoas que ainda têm um plano pessoa física há muito tempo e estão achando caro. E quando vão para o mercado, Ângela, eles acham produtos ali 25, 30% mais barato, que acabam até sendo espelhados. Nossa, mas eu vou economizar 25% por mês. Mas o empresarial, ano que vem, pode reajustar 30%. O pessoa Uhum. física, não. Então, assim, se você não tem plano hoje, você tem uma empresa, um CNPJ, você possui uma empresa aberta, hoje, a melhor opção para você entrar e começar a ter uma cobertura de plano é o empresarial, porque o custo-benefício de hoje é melhor. Mas se você é uma pessoa que tem um contrato pessoa física muito antigo, a curva, uma hora, elas vão chocar. Então, vale mais a pena você manter seu pessoa física do que você entrar no pessoa jurídica hoje, dependendo do valor que você está pagando. Agora, no empresarial, no coletivo, seriam os coletivos empresariais, né? Você tem vários, né? Aí, como você mesmo tinha colocado, com 30 vidas ou mais, com menos de 30 vidas. Desse daí, qual é o mais indicado? Ou quais são os fatores que levam a mostrar para a gente qual seria o mais indicado para mim? Para você, dependendo da formatação do seu grupo, eu tenho uma empresa com 3 vidas, você vai realmente, automaticamente, estar dentro do pool até 29 vidas. Não, Rafa, eu Uhum. estou aqui com uma empresa, eu tenho 40 funcionários, você automaticamente entra no pool de 30 vidas ou mais. Então, depende do perfil do cliente. A vantagem de 30 vidas ou mais, Ângela, é que, por lei, é carência zero. Então, você já entra com carência zerada para todos os procedimentos, mesmo que não tenha plano anterior. Agora, contratos com 29 vidas ou menos, existem regras de redução de carências que são diferenciais comerciais entre as operadoras para atrair novos clientes, tá? Uhum. E isso era uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Quer dizer, É, o meu plano pesou no meu bolso, né? E eu quero mudar, eu quero tentar encontrar uma alternativa para que ele seja menor. É, a carência, como fica a carência? Então, isso vai depender da quantidade do plano que você entrou, no grupo que você entrou, é isso? isso. Por isso que o cliente tem que procurar uma empresa muito séria no momento de fazer essa migração, Angela. Por quê? A carência padrão que a ANS permite são 24 horas para urgência e emergência, 30 dias para consultas e exames, 6 meses para internações e cirurgias e 10 meses para parto. E também a carência para doença pré-existente, quando você tem uma doença como uma patologia muito séria, como câncer, uma diabetes com aplicação de insulina, você usa o marca-passo, por exemplo. Pessoas que têm essas patologias crônicas ou doenças mais sérias têm que tomar muito cuidado, porque na migração de um plano para o outro, a ANS permite que o operador aplique essa carência de até 2 anos para alta complexidade, que são internações, cirurgias relacionadas a essa patologia que já existe, tá? Agora, se você está trocando de uma operadora para outra, existem várias regras, e aí é diferencial comercial mesmo entre elas, Ângela. Por quê? Tem operadora que, se você estiver vindo, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu tenho Sul América sofreu um reajuste bem alto agora. Então, bastante gente está saindo da Sul América e indo para Porto Seguro, por exemplo, aqui na região Sudeste. A Porto entende que a Sul América, eu estou te dizendo a regra dos bastidores, tá? Tá Que bom. a Sul América é uma operadora congênere, ou seja, ela tem o mesmo padrão de atendimento que eu vou dar. Então, as pessoas que estão vindo de Sul América para Porto são massas tratadas, são pessoas que já cuidaram da saúde. Então, o risco é menor. Por isso, eu vou reduzir a carência aqui para a Ângela e para o grupo dela. Perfeito? Agora, se você Tá. chama de uma operadora que a Porto entende não ser congênere, vamos dizer alguns motivos. Uma operadora que não seja nacional, uma operadora que não ofereça padrão de reembolso, uma operadora que não tenha o mesmo padrão de credenciamento da operadora atual, ela pode dizer que não, para você eu não reduzo carência. E aí tem um engano muito grande no mercado que as pessoas falam, mas é meu direito ter redução de carência. Não, a redução de carência é um diferencial comercial entre as operadoras para atrair novos clientes. É o famoso jogo de rouba-monte entre as Uhum, operadoras. entendi. Uma das principais ferramentas é a redução de carência. Tá. Ou seja, preciso de uma pessoa que possa me orientar isso, para poder É escolher o melhor plano. porque Não as dá regras mudam muito. tá. Elas Uhum. mudam muito entre cada operadora. Tem operadora, por exemplo, que determina regras de redução de carência por idade, pelo tamanho do grupo, pelo tempo que você está na operadora anterior. Se você saiu da operadora anterior 30 dias, tem operadora que reduz. Se você saiu da operadora com 60 dias, tem operadora que reduz.
Então muda muito. Depende muito de cada operadora. Então o jogo ali, na nossa cabeça aqui, já está meio que automático. Quando vem um perfil de cliente, fala: "Poxa, o melhor lugar para você ir é a operadora X, a operadora Y". E às vezes mostrar para você, Ângela, que não faz sentido você trocar de plano hoje. Ângela, você está no melhor cenário, considerando às vezes o risco para redução de carência, se tem alguma doença em tratamento, se tem alguma patologia muito séria, que se você migrar de operadora, você vai cumprir 24 meses de carência, e mostrar para você que, olha, esse reajuste de 31% que você recebeu, você ainda vale a pena. Pode ser incrível o que eu estou te falando, né? 31% de Uhum. reajuste, ainda vale a pena você ficar na operadora que você está, pelos riscos considerados aqui, entendeu? Agora, se ele não tiver bolso para pagar isso de forma alguma, e ele precisar de uma solução, e aí? Eu já tive casos de clientes, por exemplo, que ele tinha acabado de colocar o marca-passo e ele falou: "Cara, tá impagável. Eu preciso trocar de plano, por quê? Tenho alinhado com o meu médico, tá? Olha o que eu estou dizendo, que eu estou dividindo o risco com o meu cliente, né? De que esse procedimento aqui eu vou ter que só fazer acompanhamento, então eu pagarei do meu bolso os exames complexos relacionados a essa patologia. Para as demais coberturas, eu quero reduzir o custo e ter um outro plano. Então, ele entrou no plano novo, assumindo o risco de ter carência de pré-existente para qualquer patologia relacionada à cardiopatia dele. Então, ele Tá? entrou no plano com redução de carência para todas as outras coisas, exceto cardiopatia. Então, pode ser desde de um exame mais complexo, desde uma manutenção ali no marca-passo, ele teria carência, ele não poderia fazer em 24 meses. Mas ele assumiu o risco e falou: eu preciso manter o resto do grupo assegurado, não quero ficar sem plano, e para essa patologia eu vou assumir, particularmente, ter o tratamento aqui, né? Ou seja, é uma solução, mas que também precisa ter bolso para isso, né? Precisa ter bolso e também precisa ser muito alinhada com o seu consultor. Você precisa realmente entender quais são os riscos, né, de fazer essa migração. Não é só financeiro, né, é de cobertura também. Pelo que você colocou aí, quem tem plano individual que está com base na base da Lei 9.656 lá de 98, esse daí ele não deveria mudar para um plano coletivo, porque ele corre o risco de ter um aumento, um reajuste maior do que ele teria no plano individual lá que ele já tem. Isso é uma recomendação. Minha, Tua, tá? sim, tua, sua. Tem que tomar É, muito cuidado, porque é muito atrativo as opções que estão na mesa hoje comparado ao que você está pagando. É muito atrativo. Nossa, mas eu vou reduzir 40%. Em 2 anos, em 1 ano e meio, em 3 anos. Depende muito de como o mercado vai se comportar. A gente não consegue prever como vai ser a utilização, né? Eu até brinco muito assim que o saúde no Brasil, ele é um dos melhores lugares do mundo para a gente ter plano de saúde, Ângela. Por quê? Nós não temos limite máximo indenizável. Faz uma comparação, por exemplo. Quando você tem um seguro de carro, você paga ali R$ 4.000 para assegurar até 90 mil, não é isso? No sim. saúde, não tem isso. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Está muito em voga a terapia ABA, né, que é para autismo. Tem tido resultados sensacionais, mas, por exemplo, eu tenho planos que são obrigados a cumprir a terapia ABA para uma criança como pessoa física a R$ 90 por mês. Uma terapia ABA pode custar de 5 a 10 mil por mês. Então, é arrecado de uma criança R$ 90 e tem que cobrir até 10 mil. Então, essa conta aqui no pessoa É, física, você tem mais segurança, porque você tem um máximo de reajuste autorizado pela ANS. No pessoa jurídica, olha o sinistro, né? Eu cobro 90 e estou cobrindo até R$ 10.000 por mês de uma criança. Então, essa conta aqui, que tinha que chegar até o usuário, que tinha que chegar até o beneficiário e falar, olha por que que reajusta, né? Olha por que que, fora fraude, fora desperdício, fora exame desnecessário, fora um monte de outra coisa. Então, a conta não fecha para as operadoras. Eu não estou dizendo que eles são os anjinhos aqui no cenário, mas eles também estão sofrendo. Eles buscam lucro, são empresas que estão nesse mercado também para ganhar dinheiro, né? É, mas quando a pessoa tem o pessoa física e ela tem um tratamento e ela tem uma patologia mais séria, eu sempre indico a não trocar, porque em 2 anos provavelmente ela vai estar pagando a mesma coisa de novo. E aí no terceiro ano ela já está pagando mais caro e ela não consegue mais voltar para aquele produto, porque a maioria das operadoras não tem mais o pessoa física nos formatos antigos. Você é de que cidade, Ângela?
São Paulo. Vou te dar um exemplo bem prático. Temos planos antigos da Bradesco, né, que dão, por exemplo, no pessoa física, São Luís, Hcor, Oswaldo Cruz. Eu tenho um plano pessoa física que continua dando Círio Einstein como pessoa física. Se você perder esse produto hoje, você nunca Você mais não volta, consegue mais. Aham. porque a operadora não pratica mais esse produto. Na Bradesco eu não tenho mais pessoa física, por exemplo. Na Sul América eu não tenho, né? Hoje, nas maiores que nós temos no mercado, entre as top 10, somente a Mil Intermédica oferece pessoa física. Se você quiser um Sul América, um Bradesco, hoje, ou você tem uma empresa aberta, ou você entra no Ou coletivo por adesão. tá. Agora, uma outra questão, na hora que se contratar um plano de saúde, que eu sempre questiono isso, eu sempre vejo as pessoas não tomando esse devido cuidado. Por exemplo, se contrata a nível nacional, quando alguém nem viaja, né? É, 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 é tão incoerente isso para mim, mas eu acho que também é uma questão de passar a informação correta para quem está contratando, ou quem está vendendo, quem está comercializando, não se aproveitar daquela situação de não conhecimento daquela pessoa que está contratando, né? exatamente. Porque, por exemplo, o que você acha hoje de eu te oferecer um produto com coparticipação hoje? Ah, Qual é a sua primeira reação? eu já tive vários planos com coparticipação e, sim, não tive problemas. Não, não vejo problemas. Existe uma resistência muito grande entre os clientes de aderirem ao coparticipação. Porque falta informação. Exatamente, Ângela. Eu tenho plano de coparticipação, o meu plano, os planos que eu troco, aí a gente vai chegar em outro tema, que é trocar de plano. Há 5 anos eu só tenho um plano com coparticipação, porque é só fazer conta. É só fazer conta, né? Nós temos aqui, nosso perfil tem aqui. Aí eu tenho plano nacional também. Por que eu tenho plano nacional? Como eu tenho um filho de 6 anos, e nós fazemos questão de ter, por exemplo, o Sabará na rede, que é um dos melhores PS infantil da América Latina. Então, para eu ter o Sabará na minha rede, eu só tenho opções de plano nacional. Então, Tá, essa é uma questão, tá? Ah, se eu fizesse um plano regional que me atendesse no Sabará, hoje, por ser um player de alto valor no mercado, ele tem uma tabela de repasse maior para as operadoras. Eu só tenho produtos muito espelhadinhos. Então, na Sul América, na Bradesco, na Mil, na Porto, nas operadoras novas que estão vindo, como a Sami, a Alice, para ter o Sabará, eu acabo pagando quase o mesmo preço em todas. Então, eu acabo mantendo um plano nacional. Entendeu? Mas se nós pegarmos um casal de 30 anos que ainda não tem filhos, por exemplo, e eles fazem questão de ter um plano nacional. Eu falo por mim, eu tenho plano nacional desde que eu tenho plano, eu nunca usei fora da região para uma consulta eletiva. Por quê? Eu pago hoje um plano para eu poder passar com o médico lá no Piauí. Porque se ele está na minha rede credenciada, ele é um bom cardiologista, eu posso passar lá. Mas qual é a chance de eu ir lá, Ângela, fazer essa consulta? sim, sim. Nenhuma, Mínima, né? mínima. Nenhuma. Ah, para Uhum. urgência e emergência na região. Poxa, se eu fosse socorrido num acidente de trânsito, eu vou ser socorrido pelo órgão público. Não adianta nem eu ter o plano. Ah, mas no momento de começar a ter que vir para sua região, para você fazer um traslado de saúde para cá, começa a fazer diferença ter um plano. Realmente. Mas é estatística, né? Tem gente que quando vai fazer o seguro de carro não cobra o retrovisor. Ah, eu não quero. Não, o retrovisor eu pago do meu bolso. Não tem isso. Uhum. Então, é muito essa composição. Só que o saúde ele não é tão flexível igual aos outros seguros, iguais aos outros seguros, para você poder escolher o padrão de cobertura, né? Tá. Mas, ao mesmo tempo, se você contrata um plano local, se você não viaja muito e você precisa, de repente, você vai viajar, você contrata um seguro viagens com coberturas para a saúde também. É muito mais Eu- inteligente, Muito mais inteligente e muito mais né? barato, né? O É. bolso fica muito mais. Você não paga todos os meses por uma coisa que você poderá usar eventualmente, né? É cultura de consumo, né? E ela está em qualquer classe social do Brasil. Por quê? Eu conheço gente que viaja para fora e não faz seguro de viagem, assume o risco. É Hum, impagável, gente, uma consulta lá fora. A gente fala muito dos Estados Unidos como referência. Eu tive um amigo que numa viagem teve uma pedra no rim, e correu para um hospital lá e estava com seguro viagem. Só que a hora que ele recebeu a conta, é US$ 120 mil. Se ele não tivesse o seguro de viagem. Como que a sim. gente paga isso, né? Numa viagem de lazer, teve uma crise ali de pedra no rim. Então, assim, não é comum, não é da nossa cultura no Brasil ainda o seguro como um todo, né?
E aí a gente encarou saúde muito com. A gente tinha que encarar o saúde para ele. Aí é opinião de novo, tá, Ângelo? Eu acho que nós tínhamos que encarar o saúde de maneira mais racional, para o produto ser mais sustentável para todo mundo, né? Porque nós hoje ficamos ofendendo financeiramente o produto com aqueles pontos que nós falamos ali de utilização desnecessária, participação de uma. E o beneficiário faz a fraude sem saber. Igual o exemplo que nós demos ali, de quicar Uhum. o reembolso em duas parcelas, em dois recibos. Isso reflete no bolso de todo mundo, a conta volta para a gente, né? Tá, e com tudo isso que eu queria, que eu tentei levantar com você, inclusive essa ideia de plano nacional ou não plano nacional, que o consumidor tem alternativas, né? Ele realmente tem alternativas se ele pegar à sua frente um bom profissional que possa orientar ele de Com como levar. certeza, É isso, né? com Ou seja, ele certeza. tem que se preocupar também com quem que ele está falando para contratar esse plano de saúde. Isso. Eu nasci dentro de uma corretora, né? Minha família, nós temos uma corretora com mais de 22 anos de mercado. E eu estou nesse projeto com a Me Protege, que nós estamos muito interessados no mercado de saúde, de maneira a chegar a todos na ponta uma informação mais clara. Então, o nosso treinamento começa muito disso. O meu franqueado, quando ele compra a franquia, ele chega aqui com uma visão muito ruim das operadoras, né? E a gente está ensinando eles a colocarem na ponta esse tipo de personalização. Entende o que o cliente está precisando, pergunta se ele conhece. Eu comecei a ter perguntas de clientes, Angela, quando nós começamos a pilotar o nosso modelo de venda. Eu tenho pergunta de clientes que é assim, mas eu tenho que pagar todo mês? Como que funciona? Né? Quando eu contrato um plano enfermaria, eu não passo com médico, eu só passo com enfermeira, então não está chegando na ponta A de como informação. funciona o produto, não tem Uhum. clareza. Então, muita gente, eu tenho um estudo aqui muito antigo, e ele fica meio que na cabeça aqui, que 80% das pessoas que não têm plano, 80, conseguiriam ter financeiramente, tá? Porque eu tenho um plano de saúde para um grupo familiar de idade entre 30 a 35 anos, pai, mãe e filho, por exemplo, a R$ 300 por mês. Cabe no bolso dele todo mundo no plano. Mas ele não entende como funciona, ele tem medo de perder o controle sobre a utilização. Então, são alguns medos que eu não tinha mapeado até nós iniciarmos o projeto que Me Protege. Porque na corretora da família lá eu estava atendendo a minha carteira há 22 anos, né? As pessoas já têm o hábito, já têm a cultura de Uhum. consumo. Então, você falou desse quesito de plano nacional. A Sul América, por exemplo, ela está lançando produtos pensados nas capitais que comparado aos produtos de cobertura nacional dela, chega a dar 25, 30% de diferença para ter os mesmos hospitais aqui na região. Então, eu quero ter o Sabará em São Paulo, eu consigo um produto que atenda só em São Paulo e me dê o Sabará. E não Entendi. está tendo que contemplar no preço a cobertura daquele cardiologista no Piauí, que eu comentei com você. Então, são Uhum. produtos os produtos estão ficando mais inteligentes, né? O consumidor tá tendo que ter mais clareza para manter, para contratar. E a nossa missão como franqueador é realmente pegar pessoas que chegam aqui com uma opinião muito ruim do mercado e mostrar para eles que sim, tem opção, tem solução para o mercado como um todo, a informação só precisa chegar na ponta. Tá, me fala um pouquinho, nosso tempo está acabando aqui, eu só queria que você me falasse um pouquinho da Me Protege. Qual é o papel dela em todo esse processo de comercialização? Vocês são uma franqueadora, é isso, na área de plano de Isso, saúde. isso, isso. Tá. O nosso mercado de plano de saúde, ele é um mercado muito próspero. Então, a principal missão da Me Protege é realmente levar prosperidade para as pessoas, tanto para o nosso franqueado como para o cliente final. Por quê para o cliente final? Um dos maiores protetores do seu patrimônio hoje, Ângela, é o plano de saúde, né? Porque se você tem alguém na família que não tem o plano e precisa de um atendimento, você vai vender o que você tiver na mão para cobrir esse tratamento de saúde, né? Você vai vender casa, vai vender carro, então a gente brinca que o plano de saúde é uma das maiores blindagens do seu patrimônio. E para a gente trazer essa tranquilidade para todas as pessoas na ponta, para o consumidor, nós estamos treinando pessoas que nos procuram, se tornam franqueados e que também é atingido pelas nossas campanhas aí, ensinando essas pessoas a levar essa informação na ponta. Então, Angela, eu tenho hoje um dos meus melhores vendedores franqueados era vendedor de carro. Eu tenho gente que tem imobiliária e está com uma franquia. Eu tenho gente aqui que era do setor de marketing. Eu tenho gente aqui que era Uber. Eu tenho um músico. Então,
diversas pessoas entenderam o propósito da Me Protege, aprenderam nossa metodologia de venda e estão conseguindo praticar na ponta a transmissão de informação de maneira clara, de maneira ampla para o indivíduo. Nós temos feedbacks aqui de clientes que já falaram, eu tenho isso, depois a gente até te manda para complementar aí a nossa matéria, cara, é a primeira vez na vida que eu estou entendendo o que eu estou contratando. É a primeira vez na vida que está claro para mim o que o plano de saúde cobre, porque a informação realmente não chega na ponta. E eu vou te falar que, como até jogando limpo, meus 22 anos de carreira ali como corretor tradicional, tinha perguntas que quando a gente começou a trazer esses clientes a partir da franqueadora, tinha perguntas que eu não sabia responder ainda, né? Tinham perguntas que eu nunca tinha me feito a partir do levantamento do meu franqueado que está lá no bairro dele, atendendo colega de bairro, um vizinho, um colega do trabalho, surgiram perguntas lá que eu nunca tinha respondido na minha vida, né? Então, é para você ver como a gente precisa expandir, a gente precisa aumentar o número de pessoas que têm acesso à saúde no Brasil. E realmente, o que eu te falei, dos 80% de quem não tem plano teria condições de consumir, aliviar o peso da máquina pública, não depender só do SUS, né? Porque a gente sabe que não vai poder contar com esse sistema público, né? Legal isso. Quer dizer, o que eu entendo que a informação é a base, né, para você criar consumidores mais conscientes e que ele possa realmente contratar com segurança aquilo que ele está Exatamente. buscando, né. Para mim isso é muito claro, desde que eu comecei a escrever sobre relações de consumo, e não faz pouquinho tempo, tá, faz 30 anos desde que saiu o Código Parabéns. de Defesa do Consumidor, para mim isso sempre foi muito claro. O Código de Defesa do Consumidor precisaria ter só um artigo, o direito à informação. Uma informação Exato. clara, objetiva, direta, que todo o resto se resolve você passando a informação, ou eu, como consumidora, tendo a informação correta, né? E é complicado. E ainda temos, 31 anos depois, ainda temos problema nessa comunicação, infelizmente. Eu acho que se as operadoras fossem mais claras, mais transparentes nos custos, a consciência chegaria no usuário. Se ela mostrasse para um Concordo. usuário de maneira mais clara, falar, olha, sabe aquela cirurgiazinha ali que a gente evitou, que você foi lá e fez um RPG e salvou você de correr um risco de Uhum. não andar mais? Custaria R$ 110.000. A gente resolveu ela com 15 e você está andando, né? Então, eu acho que se tivesse realmente esse bate-papo, esse coach ali financeiro entre a operadora e os clientes, fala, olha por que a gente não fez assim, fez assim. Porque o cliente só entende que está sendo negado. Não, está sendo negado, está sendo. Não, mas calma, tem uma alternativa que é menos risco de saúde para você, menos risco de vida, é mais barato para todo mundo e você vai poder ficar no nosso plano mais tempo. Eu acho que é o que faltava chegar nas pessoas. Concordo plenamente, Rafael. E assim, Rafael, infelizmente acabou o nosso tempo. O Que papo está pena. muito legal, mas infelizmente, mas eu acho que a gente pode voltar a se encontrar e falar um pouco mais sobre o plano de saúde. Adorei algumas considerações aí que você colocou, como, por exemplo, blindagem do patrimônio. Eu nunca tinha ouvido esse termo, eu achei fantástico. Acho que é algo que a gente poderia, de repente, explorar mais. Mas te agradeço muito por trazer essas informações, por trazer informação para o cliente, para o consumidor da área de plano de saúde. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Hoje tem papo aqui para mais 3 horas fácil. Fica tranquilo. Com certeza, com certeza. Lembrando que é tudo opinião do Rafael aqui, tá? Muita Sim, coisa de. sim, mas tem a opinião da Ângela também aqui, a gente coloca Perfeito. junto, tá bom? Tá bom. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com Rafael Lemos, que ele é diretor de franquias da Me Protege, uma empresa que trabalha, que atua justamente na área de planos de saúde. E a gente volta na próxima semana. Até lá.